Aqui já está o equipamento montado, com o rotor inserido, não precisa travar. A tampa só fecha e entra na parte de programação. Aqui nós temos, primeiro, o tipo de solvente a ser utilizado. Só girando o botão você muda por tipo de método. Então tem aqui o tipo do solvente, que é o método, a temperatura de operação, o tempo de aquecimento e o tempo total da amostra. Vamos para o método. O método tem dois para selecionar. Dou um Enter. Eu tenho H2O se o meu solvente for água. Eu tenho OH se o solvente for álcool. Ou tracinho, tracinho, tracinho se for qualquer outro solvente. Então, por exemplo, água. Ok. Vou na minha temperatura de aquecimento. Eu posso ir tanto desligado, sem aquecimento nenhum, ou de grau em grau até 80 graus. Por exemplo, vou trabalhar a 40 graus. Ele não vai ultrapassar essa temperatura de aquecimento. Isso não significa que a amostra vai chegar a 40 graus. Quando tiver vácuo, ela mantém refrigerada. Selecionei 40 graus. Vou para o meu tempo. Eu tenho aqui o tempo total. Então, por exemplo, vou colocar aqui 1 hora. Então, ele vai de minuto a minuto. Eu vou colocar 1 hora. Ok. E tem o tempo do aquecimento. Isso é opcional. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 20 minutos, os primeiros 20 minutos ele vai esquentar a 40 graus, que é o que eu coloquei, e depois o restante ele vai desativar o aquecimento. Então, vou manter aqui 20 minutos. Esse tempo que eu ajustei, 1 hora, ele está relacionado se eu clicar no automático. O automático ele vai começar a decair esse tempo. Se eu clicar em manual, esse tempo aqui não interessa, ele vai começar uma contagem progressiva até alguém apertar o stop. Então, basicamente, depois da seleção, se eu quiser fazer um pré-aquecimento antes de iniciar a corrida, quer dizer, ele está agora a temperatura atual 26 graus, eu vou chegar no programado a 40, ele vai chegar a 40 graus e manter. Aí eu posso iniciar a corrida daquela temperatura selecionada. Se não quiser o pré-aquecimento, apenas desliga. Manual ou automático. O automático ele vai entrar com a contagem de 1 hora que foi programado. O manual até alguém apertar o stop. Por exemplo, contagem manual. O motor começa a girar. Ele vai verificar o balanceamento. Se tiver alguma coisa errada, ele vai dar algum erro. Passando no balanceamento, ele vai ligar o vácuo. Ligou a bomba de vácuo. Praticamente a tampa ele já vai prender, vai fixar. Com uma película, depois precisa tirar ela. E já começa o meu tempo. O solvente ele vai ser evaporado, ele vai cair nessa garrafa. Depois eu posso rosquear, desrosquear ela, tirar o solvente. Terminou, stop. Ele vai liberar o vácuo, parar a rotação. Na hora que ele der um bip, aí eu posso abrir a porta. O alto é a mesma coisa. O alto, na realidade, ele vai começar uma contagem regressiva no lugar de uma progressiva. Para eu manter ele em modo standby, com ele desligado, eu clico no botão Stop e ele entra no modo standby. Qualquer botão que eu girar, ele já vai partir novamente.